Vamos lá falar do Flamengo com o Pedro Ivo Almeida e o Mendel Bidlovski. Tudo bem, Mendel? Fala aí, Mendel. Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Falamos aqui de Atlantic City, em New Jersey, nos Estados Unidos. O Flamengo fez nesta quinta-feira o primeiro treino em solo americano na Stockton University. O equatoriano Plata participou normalmente do treinamento. Ele, que está recuperado de um edema no joelho, deve estar à disposição do Filipe Luís para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia. De La Cruz segue em trabalho de fisioterapia, mas deve retornar aos treinos no gramado na sexta-feira. Arrascaeta e Alexandro foram poupados do treino, mas nada que preocupa, apenas um controle de carga. Pedro Ivo Almeida, antes do treino, o diretor de futebol do Flamengo, o português José Botto, concedeu uma entrevista coletiva para falar principalmente sobre o Mundial de Clubes. E ele falou sobre a diferença do futebol na Europa para o futebol brasileiro, pensando nesse Mundial de Clubes, né, Pedro? Exato, Mendel, um abraço a você, Edu, todo mundo lá no clube, ligado aqui com a gente nessa cobertura já do Mundial de Clubes. Flamengo já em solo americano, né? Chegou hoje, o Botto já se apresentou ali para falar. Ele que tentou pautar a entrevista, falou que só responderia perguntas relacionadas à competição aqui nos Estados Unidos. A gente faz uma pergunta até para entender em que prateleira o Flamengo poderia estar. Ele é muito sincero, ele diz que por qualidade de elenco o Flamengo poderia ser colocado na primeira prateleira, mas por não ter o enfrentamento, o dia a dia, o costume das fortes ligas europeias, estaria um degrau abaixo sim das principais equipes do continente europeu, que na visão do Botto, do português Botto, estão à frente dos demais concorrentes nesse Mundial de Clubes, nessa Copa do Mundo aqui, podemos dizer assim, de times de futebol nos Estados Unidos. Interessante notar que na avaliação dele não falta ninguém também, né? Para o elenco do Flamengo, a janela foi muito boa, contratou o Jorginho para o Mundial, era o que ele imaginava, afinal quem estava aqui tem que ser privilegiado no grupo e continuar. O Jorginho chega para jogar e continuar jogando depois, não alguém que deveria ser contratado pontualmente. Todo o grupo que vinha trabalhando antes para ele é suficiente para o Flamengo fazer sua campanha de pelo menos passar da fase de grupos que ele projetou, né? O José Botto formou que ele falaria apenas sobre o Mundial, responderia perguntas apenas sobre o Mundial, mas antes, no começo da entrevista, ele fez um pronunciamento sobre o Gerson. Sem perguntas. Sem perguntas, falando dessa situação do Gerson na iminente saída dele do Flamengo para o Zenit da Rússia. Exato, Mendel. E tá muito claro, né? Fica cada vez mais claro que há um desconforto nessa relação Gerson e Flamengo por conta dessa agora questionada, negociação entre o jogador, seu staff e o clube russo. O Flamengo, claro, não gosta da saída do Gerson, a diretoria não gosta de perder o atleta, tenta imputar a ele essa decisão, né, única e exclusiva de resolveu aceitar apenas pelo dinheiro e poderia ficar aqui. Então tem uma celeuma, tem uma nuvem um pouco mais carregada, tem uma diretoria que quando se apresenta para a imprensa não quer responder perguntas sobre isso, apenas dar o lado dela, que na visão dele é: não falamos sobre jogadores e negociações porque não chegou nada para a gente. De fato não chegou nada, o acerto do Gerson é com o Zenit, uma vez que se paga a multa, não precisa de negociação com o Flamengo, só botar o dinheiro no caixa, o famoso fazer o Pix. É isso aí, pelo que a gente apurou aqui, pelo lado do Flamengo, o Flamengo cansou dessas negociações, baixou a multa, 25 milhões de euros, e aí deixou nas mãos do Gerson, se encontrasse algum clube que pagasse os 25 milhões de euros, no caso o Zenit, e aí o jogador poderia sair. Tem o lado do jogador também. O jogador entende que o Flamengo abriu a porta e agora ele sai. Não necessariamente que ele quis sozinho, brigou. Então tem essa guerra de narrativas também que vai pesando um pouquinho o ambiente nessa relação Gerson e Flamengo, em, podemos dizer, reta final de casamento aí. É isso aí. Então Gerson, grande assunto aqui do Flamengo. Flamengo que estreia então na próxima segunda-feira no Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos. Edu. Valeu, Pedro Ivo, Mendel Bidlovski falando direto dos Estados Unidos com informações do Flamengo. Vamos com o Tetra sobre esse papo. Ontem eu até falei, será que o Gerson vai se emocionar com esse Aerofly e vai mudar de ideia? O Aerofly quase virou um problema, hein? Hã? Quase virou um problema, hein? É, no final deu tiro de borracha, de bala de borracha, gás, bomba de efeito moral. Não foi legal, não. A nossa equipe, inclusive, sofreu com o gás. Mas foi bonita a festa até a hora da confusão. Agora, o que você entende dessa fala do Botto? Será que tem volta? Será que o Gerson pode ter mudado de ideia? Eu não entendi nada também, não. Tô com o Pascoal. Acho que falou e não falou nada. Eu acho que assim, ele poderia sim trazer uma informação de que o Flamengo quer a permanência do atleta,
o Flamengo baixou essa multa por exigência do staff do atleta, porque é a gente que tem que falar a verdade, o que aconteceu. O Gerson não estava satisfeito com o que ele recebia, entendia que ele era um dos líderes e um dos melhores do elenco. O Zé Elias ontem até falou, mas o contrato dele já não ia até 2027, por que tem essa obrigação? Porque o jogador insatisfeito, bicudo, o pai falando muito nas entrevistas, reclamando, trazendo proposta de outros clubes, a gente sabe que existe isso no meio do futebol. Então várias propostas chegaram pelo Gerson, o Flamengo se colocou numa situação de oferecer um novo contrato para a permanência do atleta. O meu entendimento é diferente um pouco do que a gente conversou aí, né? O Pedro Ivo, o Mendel trouxe. O meu entendimento é o seguinte, a multa foi baixada porque o staff do Gerson exigiu. Porque o Flamengo não chegou ao valor que o Gerson queria para uma renovação até 2030. Qual foi a exigência? Se não chegou nesse salário que eu queria para essa renovação, baixa a multa. Porque sabia que vinha novas propostas e com a multa mais baixa, ele poderia sair. Então, se essa saída sair, é pelo desejo único e exclusivo do atleta e do seu staff. Mas o Flamengo concordou em baixar a multa. Né, Zinho? Que era de... Vamos escalonar, era 200 milhões, foi para 25. Volto a dizer, poderia bater o pé o Flamengo e falar assim, então eu não vou nem renovar, vamos esperar o contrato acabar. Agora, a gente sabe que no meio do futebol, você ter um atleta no meio ali, com propostas que vieram e o Flamengo não quis liberar, porque já veio uma primeira proposta do Zenit pelo Gerson, é que essa proposta o Flamengo não aceitou, foi de 20 milhões de euros, o Flamengo não aceitou, o staff do atleta pressionou e ficou um clima ruim no Flamengo. Da diretoria, do atleta, do staff do atleta, foi até para bate-boca na mídia, né? de reclamações por parte do pai do Gerson, aí o BAP respondeu, o clima ficou ruim. Então, assim, chegou um acordo de vamos dar um novo contrato maior, equiparou o salário dele com Arrascaeta, Bruno Henrique, diminuiu a multa, porque era uma exigência do staff do atleta. E para o ambiente ficar melhor, o Flamengo foi e aceitou baixar essa multa porque entendia que 25 milhões de euros por um atleta de 28 anos era uma boa proposta se ela aparecesse. E aí imaginou que talvez pudesse aparecer. Já tinha esse horizonte. A proposta não tem para o Flamengo, é o depósito na conta. É só pagar a multa, contratual, está escrito 25 milhões de euros, deposita o valor e está liberado o jogador. É isso que vai acontecer. Agora, Pascoal, eu não me surpreenderia se ele mudasse de ideia. Não só aqui na ESPN, é claro, a decisão é do pessoal, mas, cara, falta um ano para a Copa do Mundo. De repente isso pesou e ele está mudando de ideia. Eu não critico a possibilidade de saída do Gerson, não consigo criticar. Eu não gosto de falar números e nem vou falar aqui, mas dá uma procurada aí na internet, vocês vão ver o tamanho da proposta. Mas ele já ganha bem há tanto tempo. Mas eu não critico, porque quem sabe o que ele quer almejar, o que ele quer ter como futuro é ele. Então eu não tenho críticas a fazer ao Gerson, zero crítica. A minha crítica é a falta de qualidade, a falta de conseguir segurar a bronca no meio disso tudo. Mata no peito e sai jogando. Meu pai falava uma coisa e ele tem razão. Fica vermelho 5 minutos, mas amarelo a vida inteira. Então fala a verdade. O Zinho acabou de falar. Chega lá e fala, olha, gente, quem tocou esse projeto foi o pai do jogador, com o empresário dele. O Flamengo não tem nada a ver com isso, porque o Flamengo tem que receber a multa. Se eles depositarem a multa, o Flamengo não tem o que fazer. Você está entendendo? Você deixa muito claro qual é o acontecimento. Agora ficar, não, o jogador é atleta do Flamengo, vamos entender, porque não sei o quê. Isso é tudo conversa para boi dormir. Tem que falar a realidade. A coincidência, né, Pascoal, que eles abaixaram a multa no mesmo valor que o Zenit havia chegado... 5 milhões a mais. Era de 20, passou para 25. O Zenit, sabe qual é o problema do Zenit de dinheiro? Zero. O Zenit é patrocinado pela empresa de gás da Rússia que fornece gás para a Europa inteira. Você está entendendo? É zero de problema. É zero de problema de dinheiro. 25 milhões eles estão dando risada lá que eles vão gastar para contratar o Gerson. Agora, se ele vai deixar de jogar a seleção brasileira, se ele não será mais convocado, é o peso que ele tem que levar da carreira dele. Eu poderia ter jogado uma Copa do Mundo e não joguei. Isso ele vai levar
como marca da carreira dele, mas você não pode dizer que ele não fez o melhor para a vida dele. E eu acho que a gente tem que concordar que o jogador escolhe onde ele quer estar. E é isso que o Gerson quer para ele. Agora, que tá um ambiente ruim, tá. Eu nem sei como é que ele vai reagir no jogo. Um cara, o ídolo como é do Flamengo, sair desse jeito, que tá saindo, e de novo, saindo de novo, né, Zé? É chato. Mas só lembrando, ele indo para a Rússia, ele sai do radar europeu, porque ele só joga na Rússia. Por causa da guerra com a Ucrânia, os times russos não participam das competições europeias. Mas pela conversa, pelo menos é como eu falei, né, que eu li, a conversa que ele teve com o Ancelotti falou que independente disso, ele vai manter alguns jogadores sobre o teto, né, vamos dizer assim, sob observação, para justamente ver como o jogador vai se encontrar fisicamente, tecnicamente, para poder talvez convocá-lo no futuro. Eu acho que você não precisa... Eu sei que não vai jogar menos, um campeonato que não exige tanto, isso é natural. Agora, você pode observar, entender o que está acontecendo, ninguém é bobo nesse caso, e eu acho que o problema tem que ser questionado na diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo tem que ser questionada por isso também. E porque, uma coisa é certa, tem que jogar no Mundial. Porque assim, o Zinho trouxe a informação, né, que eles chegaram no valor que ele queria, próximo ali do Arrascaeta, aquelas coisas, né, o salário. Então por que abaixou a multa? Podia abaixar pela metade, em vez de 200, 100, 50, mas 25. Muito bem. Com isso encerramos essa edição do Equipe F. Obrigado pela... Tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo. Agora vamos dar uma olhadinha aí como é que foi o treino do Flamengo nos Estados Unidos. Dá só uma olhada. Eles vão ter partes abertas, como é o caso desse aqui, que está sendo mostrado ao vivo, né, pela gente, mas também por outras pessoas da imprensa e alguns momentos, porque obviamente o Felipe tem um nível de enfrentamento muito difícil pela frente e ele não quer que se saiba quem vai jogar efetivamente. Por exemplo, o Plata que está voltando hoje, condicionamento físico. Pode ser que entre com esperança, pode ser que ainda não tenha condição. Então acho que esses segredos ele está disposto a manter, né, João? E tem um detalhe muito importante aí, ele teve um tempo de preparação no Rio de Janeiro antes de vir para o Mundial, mas ele não contou com muitos jogadores que estavam nas suas seleções, né? 5 jogadores na seleção brasileira, o Arrascaeta e o Varela na seleção uruguaia, vai lá. Então, assim, é muito importante porque é o primeiro treino que reúne o grupo de jogadores do Flamengo. E atenção, hein? Atenção para a imagem que você vai ver agora aqui na Flamengo TV. Aqui. Preste atenção. Opa, coloca. Chegando, da musiquinha do manda ver. Meu olho tá lacrimejando, gente, desculpa. Bom, porque ele tem todo mundo junto agora há 5 dias da estreia no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes. Então essa é a importância deste treinamento que nós vamos mostrar aqui, e um trecho será mostrado por toda a imprensa e com imagens especiais aqui na Flamengo TV. Na véspera dos jogos, os treinamentos são fechados, não tem acesso apenas à entrevista e tal. O match day antes do dia do jogo. A FIFA chama de -1. -1, a FIFA toma conta da situação, mas 2 dias antes do jogo poderá ter acesso a imagens, e hoje estamos aqui ao vivo na Flamengo TV. É isso, Flamengo TV aqui ao vivo, acompanhando o momento de aquecimento. Daqui a pouco a gente vai sair da frente da... Vamos sair já para começarem a... É isso aí, ó, é a resenha, acabou o aquecimento, o Felipe juntou todo mundo no cantinho de lá no campo, obviamente para ninguém que está aqui escutar o que está sendo disso, mas... Disputa muito saudável, né? Quem ganha com isso? O Flamengo ganha o Felipe Luiz, porque os jogadores, para conseguirem um espaço nesse time do Flamengo, eles realmente vão ter que estar prontos no ápice. E lembrando aquilo que a gente vinha conversando já há algum tempo aqui na Flamengo TV, Jorginho chegou, está ali no campo, está fazendo treinamento, e é outro que vai ter um espaço no meio-campo do Flamengo, e essa disputa vai ser espetacular. E o aquecimento continua, Dani. É isso, agora continua ali o processo, né? A gente vai acompanhando todos os detalhes possíveis permitidos pela Comissão Técnica de Futebol do Flamengo, porque é bom lembrar, são adversários que o Flamengo obviamente não tem por costume enfrentar, e digo que 2 deles muito pouco ver jogar, né? A gente tem o hábito de acompanhar campeonato inglês, mas o Esperance da Tunísia, o Boto até brincou hoje na coletiva quando perguntaram, a gente sabe muito pouco sobre o Esperance. Ele falou, a gente não, vocês sabem pouco. O Felipe está estudando o Esperance há muito tempo, e assim, a gente esteve ali no Ninho do Urubu, né? Eu encontrei com ele alguns dias atrás e ele realmente estava lá sozinho, sem os jogadores, trabalhando na parte de estudos. Vamos cometer aquela inconfidência. Ih, rapaz, pensa bem. Eu falei para você ontem, a gente teve o privilégio de estar no voo da delegação do Flamengo. Sim. E nós ficamos muito próximos do Felipe Luiz. E aí eu comentei com a Dani, eu observei uma coisa. Quando a gente entrou no avião e sentou, né, eu fui colocar ali a nossa mala em cima,
no bagageiro e o Felipe estava algumas fileiras atrás. E eu observei que naquele momento, no início do voo, ele já estava com o seu laptop aberto, estudando, fazendo anotações com o seu auxiliar ao lado. Perfeito, todo voo e tal. No outro dia pela manhã, a gente já chegando aqui nos Estados Unidos, o que eu observo? Fui ao banheiro, voltei, lá estava Felipe Luiz também com o seu computador, estudando, com certeza analisando, porque ele mesmo diz, né? Ele estuda jogo a jogo, adversário para adversário, estudando, analisando o Esperance Clube, que tem, a gente sempre tem lembrado aqui para o público da Flamengo TV, 2 jogadores brasileiros que são destaque na equipe. O principal é o Ian Sassi, meia, que jogou no Vasco, no Coritiba e no América Mineiro, é o camisa 10, e o atacante Rodrigo Rodrigues, que tem feito muitos gols lá na Tunísia. Dani. Tá aí, imagem ao vivo para você do primeiro treinamento do Flamengo, Stockton University. A gente está em Atlantic City, aqui vai ser a base do time até o segundo jogo, idas e vindas a Filadélfia. Aliás, Dani, olha aqui, ó, olha que curiosidade legal, ó, olha ali, ó. Com a cara do Flamengo aqui. Olha ali, ó, você vai contar, João? Larry James Stadium, seja bem-vindo, com o escudo do Flamengo. Esse é o nome aqui desse estádio dentro da universidade, já está com a cara do malvadão, o escudo do Mengão. Plata, vocês puderam ver na imagem, uma imagem que alegra os corações rubro-negros, porque o Plata está de volta ao campo, ainda em condicionamento físico, mas já junto com o grupo para poder continuar as atividades. Hoje, especificamente hoje, João, Arrascaeta e Alexandro fora do treino por uma questão de controle de carga. E Nico Dela Cruz, pra gente caminhar aqui pro fim. Tá procurando? Eu tô procurando. Calma que eu vou te contar. Calma que eu conto. Conto pra você também. Ele tá indo em processo final de fisioterapia. A expectativa é que amanhã, dependendo de como ele vai responder hoje na fisioterapia, já possa também estar no campo junto com o grupo do Flamengo. Já rolou um... E só para terminar, isso pode facilitar a missão do Felipe Luiz para a estreia, porque abre um espaço para o Jorginho estrear com a camisa do Mengão. Vamos nessa, não? Ih, rapaz, eu gostei. Vai deixar essa bomba aí para a nação? E depois a gente volta na Flamengo TV.